Tem uma pergunta que eu quero tentar responder. Quem a gente vira quando recomeça a vida longe de casa? Eu sou a Bianca Mosquera e esse é o Quem a gente vira, onde eu converso com brasileiros que se reinventaram vivendo fora para entender o que muda na gente quando muda tudo ao redor. Vem comigo. Hoje, Thiago Cavanha, brasileiro que mora em Paris e Curitiba, formado pela Sorbonne e pela Delfine, universidade de referência na Europa, e criou Liberdade Financeira na Europa, onde ensina brasileiros a investir com segurança longe de casa. É meu parceiro no Mulheres na Bolsa e a pessoa certa para desfazer uns nós que quase todo brasileiro aqui fora tem com dinheiro. Oi, Thiago, seja bem-vindo. Estou muito Oi, feliz que você está Bianca, aqui. tudo bem? Prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Então vamos começar pelo agora. Quem é o Thiago hoje? Hoje eu sou um brasileiro que mora entre Brasil e França e que tem o propósito de ajudar mais brasileiros morando fora a investir melhor, investir em moeda forte. E E também também atleta. triatleta, nas horas vagas. Gente, eu conheci o Thiago como professor no curso Viver de Renda no exterior. Eu fiz esse curso quando eu cheguei na Europa, 6 anos atrás. Depois disso, o Thiago virou meu consultor financeiro, que é até hoje. E hoje é meu parceiro no Mulheres na Bolsa, que é um curso muito especial que a gente vai falar mais pra frente. Thiago, eu queria falar sobre como que o dinheiro virou seu trabalho. Você saiu de marketing técnico para ensinar brasileiro a investir na Isso. Europa. Quando que isso virou a chave? Boa pergunta. Então, eu sempre gostei de investimentos, então sempre em busca de aumentar patrimônio, de aumentar o grau de liberdade financeira e sempre me interessei por isso e conversando com amigos, colegas de trabalho, eu sempre acabei sendo uma referência. Então, sempre que a gente vinham buscar informações, conversavam comigo, questão de impostos também, como buscar. Na França tem um regime especial de expatriados, então eu sempre dava algumas orientações para brasileiros que estavam chegando. E aí era sempre isso, fala com o Thiago e tal, e aí eu dava algumas dicas, eu sempre gostei do assunto, falava o que eu estava fazendo, e aí até conversando com um amigo uma vez, um momento que, vamos dizer assim, que foi a virada de chave para mim, que a gente já conversava sobre investimento, e conversando com ele, ele comentou, ele já investiu um tempo atrás e que estava pagando uma dívida, um financiamento lá, não era nem hipoteca. E aí eu lembro que eu olhei assim, nossa, a gente estava conversando sobre investimento, eu não tinha muita noção do contexto financeiro dele, e ele estava assumindo riscos que, em vez de pagar uma dívida cara, estava investindo, que não faz muito sentido na maioria das vezes. E aí que foi que para mim deu um estalo. Eu falei, nossa, eu não posso mais falar assim abertamente sem entender o contexto da pessoa, os objetivos, o que ela está buscando. Então, fazer esse raio-x. E aí foi a partir do momento que eu falei, eu vou começar, vou testar, vou começar a cobrar e falar, ó, vamos fazer direito, né? Não fazer mais do jeito informal. E foi isso. Então foi essa virada para eu começar a cobrar e fazer informal e agregar valor para todo mundo. E aí foi puramente por indicação, como começou. Que legal. E vamos para a parte prática, então, para quem está ouvindo. A gente fala no Mulheres na Bolsa bastante. O que é o viés da casa? E por que o brasileiro insiste em investir em real, mesmo morando fora? O viés da casa é bem interessante, que é a gente tem tendência de ficar no que é familiar. Então, o viés da casa, para brasileiros que a gente vê morando no exterior, tem essa tendência de investir no Brasil, de investir em reais, porque é familiar. Vê, às vezes acessa conteúdos na internet que falam na mesma língua, em português, se sente mais confortável, já conhece o gerente de banco, conversa com os amigos num barzinho, quando está falando sobre o Brasil, e aí todos esses assuntos é mais familiar, vai entender sobre renda fixa, já sabe o que é um CDB, fica tudo muito mais simples. E a pessoa, por falta de conhecimento, fica um pouco, acho que um pouco de medo, né, de investir morando na Europa. Não sabe Uhum. como vai ser as regras, tem medo de, pô, mas se eu investir aqui, como é que vai ser o imposto? O imposto aqui é alto, não quero pagar imposto. Aí já fica colocando tanto medo como se investir fora fosse um bicho de sete cabeças, que não é, e fica nesse viés da casa de investir, vou investir em real que eu já conheço, tem a taxa Selic, fica no familiar e por falta de conhecimento acaba ficando só nesse viés da. Isso não afeta, né, só brasileiros. A maioria das pessoas, também um americano, só vai investir nos Estados Unidos,
Um francês vai investir muita parte na França, o turco vai investir só na Turquia. Só que para o americano é um pouco menos risco, porque o mercado americano é o carro forte, né? O que puxa, a locomotiva do mundo. Agora, Brasil, país emergente, economia instável, inflação mais alta, tem tantos desafios jurídicos, políticos, que acabam tendo muito mais risco do que a pessoa imagina por essa falta de conhecimento. Eu acho que a grande conclusão do viés da casa, né, no Mulheres na Bolsa, é que investir numa moeda fraca como o real não faz sentido, né? Comparando com moedas como euro, dólar e Sim, libra. E quando a pessoa começa a investir na moeda em que vive, e numa moeda forte, o que que muda na prática, Thiago? esse é o melhor dos mundos, né? Você ganha em euro e começa a investir em euro. Até fazendo o link com esse viés da casa, quando em momentos de pico de volatilidade do câmbio, que o real se desvaloriza muito e o euro fica mais forte, a pessoa pensa, nossa, meu dinheiro vale mais agora, eu vou enviar para o Brasil para comprar mais lá. E isso, se existe uma desvalorização cambial, acaba até corroendo o patrimônio da pessoa em moeda forte. Então, no longo prazo, não é vantajoso. E investir em moeda forte faz essa diferença. A gente protege o nosso capital numa moeda mais forte e vai ter o nosso grau de independência financeira aumentado de forma consistente e para o longo prazo, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Então, porque até eu trago um exemplo, tem um estudo do JP Morgan que fala que o CDI rendeu 142% durante um período de 10 anos acumulado, e quando a gente converte isso para dólares, isso dá 4% dos 10 anos acumulados, que é gigantesca essa diferença. E quando a gente começa a investir em euros, em dólares, a gente começa a ver o nosso patrimônio crescendo de verdade, né? Contando em moeda forte. Senão, daqui a pouco fica que nem o real com inflação. Como R$ 1 milhão hoje já não é a mesma coisa que era há 10 anos atrás. Não tem o mesmo poder de compra. É muito diferente isso. E US$ 1 milhão, US$ 1 milhão de 10 anos atrás, claro, teve uma inflação, mas muito menor. Continua com um poder de compra tão eficaz quanto. E a gente fala isso no Mulheres na Bolsa e eu falo também para amigos e família, se você ganha em euro ou em real, invista em moeda forte, não importa em que moeda você ganha. Óbvio que o ideal é ganhar em moeda forte e investir em moeda forte, é o Sim, cenário ideal. Mas também se você ganha em real, também dá para investir em moeda forte. É só sim, aprender a é fazer isso. fácil. Tem que abrir conta numa corretora que vai te dar acesso. Isso é simples, tem muita corretora hoje que permite ter ativos globais e acho que é o que todo mundo deveria fazer. E, Thiago, acho que mais importante de tudo isso foi que investir virou jogo para você, né? Te deu independência financeira para fazer esse movimento de sair do corporativo e ter teu próprio negócio no digital. Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso. O que te ensinou sobre para que serve, no fundo, investir? Investir traz para gente uma tranquilidade, que é a liberdade financeira. E isso nos permite ter melhores escolhas, né? Senão a gente vai estar ali sempre apagando incêndio. A gente investir a gente faz, claro, precisa de uma reserva de emergência para os imprevistos da vida. A partir do momento que a gente tem essa reserva de emergência, a gente começa a investir. E a reserva de emergência já traz uma tranquilidade de você estar protegido dos imprevistos. Só que a gente precisa ir além, a gente precisa investir no nosso eu do futuro, que vai nos trazer tranquilidade de não depender de um emprego, de não ter que trabalhar para sempre. E quando a gente começa a investir, a gente começa a ver os frutos do investimento. Às vezes recebe um dividendo na conta, no começo um dividendo às vezes vai pagar uma coisinha, vai pagar um lanche, daqui a pouco ele já paga uma saída num restaurante, daqui a pouco ele já paga a tua conta de luz. É, e quando você começa a ver o potencial que isso tem, eu acho que a partir do momento que a pessoa tem o clique, isso é irreversível, que você começa a ver o potencial. Foi o que eu fiz, então até na minha transição de carreira foi bem planejada. Eu cheguei num ponto que eu falei, ok, eu posso, o patrimônio acumulado me permite tomar uma decisão com muito mais tranquilidade e é o que eu tento passar para todo mundo hoje
conversando nas consultorias, atendendo, para ensinar o que eu aprendi e para que todos possam ter essa liberdade financeira de poder trabalhar com o que gosta, fazer algo com mais propósito e não dependendo só de um emprego CLT. Isso que você falou é muito importante, né? Acho que tem o ponto de investimento é sobre disciplina e longo prazo. E o segundo, essa bandeira de independência, né? E por isso que a gente vai falar mais do Mulheres na Bolsa, falando de mulheres, né? Que é um grupo que está mais afastado da escolha. E independência financeira tem tudo a ver com escolha. Então, essa bandeira é linda e eu adoro falar sobre isso, mas ainda é um tema muito difícil para as mulheres e para todo mundo, né? E queria entender por que é tão difícil investir fora, o que trava o brasileiro e o que dessas barreiras é real e o que é medo. Para investir fora, acho que existem algumas barreiras de. Primeira coisa, às vezes, é qual corretora eu vou abrir conta, como é que faz isso? E tem também os bancos, muitas vezes, às vezes não vão te estimular a abrir conta na corretora. Às vezes o teu gerente de banco já vai te jogar ali alguns fundos que pode ser mais simples. E às vezes a pessoa pensa, não preciso abrir na corretora, já tenho no meu banco lá uns fundos multi-mercado que tá ok, não vou mexer com isso. Ou é aquilo do viés da casa, já investe no Brasil e não quer. Às vezes a pessoa está numa energia, num fluxo de focar na carreira, em outros desafios já de morar fora. Às vezes é aquilo, é num momento que pensa, mais para frente eu penso, quando eu tiver mais dinheiro. Então esse é um problema também, que às vezes as pessoas pensam, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu ganhar mais, eu vou começar. E, e quanto mais importante é mudar essa mentalidade, é preciso começar para um dia ter muito. Então, o mais importante é começar. Começa com pouco, porque mesmo que você comece ganhando pouco, você vai aportar uma quantia pequena. Só que essa quantia que pode parecer pequena para você, quando você estiver lá na frente e começar a ganhar muito, você já vai ter alguns anos de experiência em investimento. Você já vai ter a mentalidade Uhum. formada de investimento. Então, isso só vai alavancar ainda mais o seu potencial nos investimentos. E outra coisa que trava muitas pessoas, às vezes, é a barreira da língua. Muitas corretoras é tudo em inglês, ou na língua local, o país que a pessoa mora. Só que hoje em dia todas já têm a versão em inglês. E aí o outro medo já é impostos, que a pessoa nem mexe, achando que já é um bicho de sete cabeças, de ter que fazer, nossa, nem sei como quer declarar dinheiro aqui fora, deixa isso meio que no automático. Medo de fazer besteira na corretora, de clicar em fazer algo errado. Então, a gente vai desvendando esses medos para mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças e é muito mais simples do que parece. Eu falando da minha experiência, né, antes de fazer o curso, viver de renda no exterior e ter você como meu consultor, era difícil entender qual investimento escolher. Era difícil escolher a corretora, que parece uma coisa simples, mas eu uso qual? A DeGiro, a Interactive Broker, eu uso o meu Sim, banco. Era difícil escolher meu ETF, ou eu compro ação de empresa ou compro ETF? E aí, se eu escolho ETF, qual ETF eu sim. escolho? Enfim, eram muitas questões. E foi por isso que a gente criou Mulheres na Bolsa, né? Na verdade, veio de conversas com amigas que queriam investir e não sabiam por onde começar, ainda não estavam preparadas para ter você como consultor, porque de fato ainda não tinham uma conta no corretor, ainda não entendiam que era um ETF, ainda tinham o viés da casa, ainda investiam no Sim. Brasil, ou nem sequer investiam, porque entendiam que não tinham muito dinheiro para Sim. começar. Então eu queria que você falasse mais sobre esse nosso projeto. Então, Mulheres na Bolsa, o que ele traz são 3 dias de treinamento. A gente faz 3 dias espaçados, até que acho que é numa dinâmica de grupo, né? De mulheres, não é só a gente falando, existe muita troca dentro do grupo, cria-se uma comunidade e um grupo para falar com pessoas com o mesmo propósito. Acho que isso é muito legal. E dentro do Mulheres na Bolsa a gente fez algo mais compacto, porque a gente sabe que às vezes as pessoas não estão com tempo para fazer um curso mais longo e querem algo mais prático. E essa é a proposta do Mulheres na Bolsa. Então são 3 dias de treinamento com tarefas de casa, inclusive, que exigem uma certa reflexão, então é para ter mais uma proatividade nos estudos.
Acho que é tudo de forma leve também, bem prática, as aulas ao vivo para a gente conversar, tirar as dúvidas, todas as dúvidas que tiverem, a gente já responde ali ao vivo. O legal disso é que, além de mostrar na prática, de tirar essas objeções, mostrar que não existe nenhum bicho de sete cabeças, que investir é simples. Que às vezes a gente fica com medo de tanta palavra em inglês, o financês, que jargões, e não precisa disso. A gente pode, se quiser, poderia falar várias palavras complicadas para parecer bonito, mas não precisa. Investir é simples, precisa ter uma estratégia, uma consistência no longo prazo. É isso que a gente mostra no curso de forma leve e que agrega, acho que, valor para todas ali dentro. Legal. A gente fala de viés da casa, a gente fala de reservas de emergência, a gente fala de produtos, entra em ETF, fala de A gente mostra corretora, a gente compra junto exatamente. um Acho primeiro que ETF. isso de mostrar ao vivo, compartilhando tela, como que faz, porque às vezes a gente fala, ah, veja tal ETF, mas a pessoa pensa, tá, veja tal ETF, mas como que eu faço isso? A gente mostra botão por botão o que que você tem que fazer, aonde que clica, o que que faz. Eu acho que essa prática na corretora que é um medo que é muito fácil de mostrar como é feito. Acho que a gente consegue trazer um bom equilíbrio ali entre teoria e prática para todas que estão ali conseguirem sair, para quem ainda não investe no exterior, quer aprender, identificar como escolher os ETFs para sair do zero e sair confiante para fazer o primeiro investimento. E parar de perder para o câmbio e para a inflação, Exatamente. né? A gente fala que investir é para todas Sim. nós. E, bom, então, para quem se empolgou e quer se inscrever, as aulas acontecem dia 27 de julho, 29 de julho e 3 de agosto. São vagas limitadas. O link está na nossa bio. Meu Instagram, Bianca Mosquera, e o Instagram do Thiago, ele já vai falar qual porque a gente quer fazer divulgação do trabalho do Thiago também. E a gente também tem um site, mulheresnabolsa.bcollective.eu. Bom, então, para a gente fechar, a pergunta que dá nome ao programa. Quem é a pessoa que você virou vivendo fora e ela teria existido se você tivesse ficado? Essa é uma boa pergunta que demanda uma reflexão grande, né, para mim, de pensar, difícil. Difícil. E foi bom o exercício, pensar um pouco sobre essa pergunta, até uma reflexão de vida, né? Eu cheguei na França com 24, 20, 24 anos mais ou menos, para fazer os meus estudos. E fiquei muito tempo. Então, a maior parte da minha vida adulta foi na França. Então, tem um pouco de. A maturidade que eu ganhei ao longo do tempo também vem da experiência de vida, né, normal de adulto, de amadurecer. Então, tem coisas que, por estar na França, acho que muda bastante, acho que talvez realça algumas coisas que a gente possa fazer. Então, eu lembro um evento que me marcou bastante. Acho que eu sempre fui também, acho que de correr atrás, de fazer acontecer as coisas. Acho que qualquer pessoa que vai morar fora teve que correr atrás de documentação, de buscar, ou seja, buscar um emprego, aplicar para uma universidade. Isso não cai no colo, né? Mesmo que a pessoa seja expatriada, ela correu atrás, batalhou na empresa dela para ir, para conseguir essa vaga de expatriação ou ir buscar um estudo. Ou, mais corajosa ainda, sem estudo e se jogar fora e aprender, começar a se virar fora. Então, acho que todos que moram fora têm isso. Isso é realçado pela essa energia que a gente que faz. E porque eu lembro quando eu estava na universidade, no Brasil, de base eu fiz engenharia mecânica. E tinha um processo de seletivo para fazer um intercâmbio na França. E eu lembro que eu estava conversando com um colega, eu falei, cara, vamos para a França, vamos aplicar aqui, vamos para lá. A resposta dele foi, cara, eu até gostaria, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou me bancar lá? Eu lembro que isso nem passava pela minha cabeça, mas não era porque eu estava com dinheiro sobrando. Era porque eu falei, cara, a gente se vira lá, a gente vai entregar folheto, vai entregar pizza, vai lavar prato. Essa era a minha mentalidade. Eu vou de qualquer jeito. Eu ia ter que juntar umas economias assim para pagar passagem de avião, os primeiros custos de vida ali, mas a minha mentalidade já era, cara, eu vou fazer acontecer. E foi o que eu fiz. Eu cheguei lá, eu trabalhei, eu fiz
quando eu era estudante, eu fiz vários bicos, desde entregar panfleto no sinaleiro, é, eu fiz serviço de quarto em hotel, de limpeza, então eu fiz vários bicos e achava ótimo, estava amarradão, estudando, e que é isso, de saber, de não se travar nas primeiras objeções, pô, como é que eu vou fazer? A gente mora fora, tem mais dificuldade, você não tem rede de apoio, é mais difícil, é outra língua. Então a gente passa por essas algumas dificuldades que vão moldando, acho que a gente vai se tornando mais resiliente, acho que realça um pouco do que a gente já era, na verdade, né? De passar por experiências talvez mais intensas de quem ficou no Brasil, de quem não saiu. É claro que vai amadurecer também, mas morar fora te traz mais exposição a essas situações de estresse que eu acho que vão moldando a gente cada vez mais, né? E na nossa prévia você falou de duas coisas bem bonitas que eu queria compartilhar com todo mundo, se você me Sim, sim, permitir. Que tem a ver com escolher sentir saudade, né? Porque a gente está no Brasil com saudade do que a gente viveu na Europa ou fora, e morando fora com saudade do exato. Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente não perde tempo no e se. E se eu morasse fora? E se eu fizesse isso? Você fez, né? Você tem essa experiência. Então isso tá feito, é teu. Parte da Sim, tua isso é história. legal porque é o que eu comentei. A partir do momento que a gente sai do nosso país e vai morar fora, você sempre vai estar com saudade do que você viveu no Brasil, dos teus amigos, da família. E só que aí abre um mundo, né? Porque aí, se você morando fora, você vai criar uma nova rede de amigos, e você vai ter saudades dessa vida. Então, você morou fora. Aí você volta pro Brasil, você vai sentir falta da vida que você tinha no país que você morava, dos amigos que você construiu. Isso quem nunca saiu. Isso é uma saudade que é uma escolha que a gente faz, consciente. Não é algo bom, vamos dizer assim, porque você sente saudade, mas é a vida, né? Se eu morar no Brasil, eu vou sentir saudades da vida na França. Se eu morar na França, eu vou sentir saudades da vida no Brasil. E acho que é o que todo expatriado vai passar por isso. E é aquilo. Só que para não passar por isso, só se você ficar no mesmo país de origem. Só que aí fica sempre aquela dúvida do e se, em vez da dor da saudade. Eu acho que a gente preferiu optar pela dor da saudade do que a dúvida do e se eu tivesse ido morar fora. Isso aí. E, Thiago, vamos falar um pouquinho mais dos seus outros produtos. Explica para os nossos ouvintes o que, que hoje você oferece e onde as pessoas podem te Ah, achar. legal. Então, hoje eu ofereço um curso sobre investimentos completo. É um curso de 8 semanas que tem turmas ao longo do ano. Então, para quem me segue, já falando aqui no meu principal canal hoje é o Instagram de divulgação, Thiago Cavanha, que é onde eu falo para brasileiros morando na Europa. E então eu tenho o meu produto que é o Life, que é o Liberdade Financeira na Europa. É um programa de 8 semanas com aulas ao vivo e aulas gravadas, então é um mix entre os dois, onde eu trago desde o início de mentalidade, organização financeira, corretoras, banco, o que a gente precisa saber para dar os primeiros passos para investir, como escolher ativo, como estruturar uma carteira, de forma mais aprofundada e com esse suporte ao vivo durante essas 8 semanas. Então esse é o curso mais completo. Tenho a minha consultoria também, para quem quer uma atenção individual de investimentos, de montar uma carteira, pensando também na questão fiscal, que a gente precisa levar em conta. Não é um bicho de sete cabeças, mas a gente precisa levar em conta em termos de estratégia fiscal como usar na Europa, que a gente paga muito imposto, que acabou sendo a minha especialidade por falar disso. Foi nesse mercado digital de infoprodutos, foi onde eu consegui, que para mim foi natural falar disso, e foi onde eu consegui me encaixar. Falei, pô, vou falar aqui sobre o que eu conheço, 14 anos morando na Europa, falar sobre investimentos e impostos. A gente precisa falar dos dois. Então, eu tenho o meu curso, as consultorias, tem um clube de investimentos também, que é o Euroclub, que a gente faz encontros mensais, tem relatórios sobre contexto econômico, cenário para quem mora na Europa, o ruído e o que é importante para a gente saber. Então, acho que são esses os meus principais produtos. E também Mulheres na Bolsa, né?
E o nosso Pocket, Mulheres na Bolsa, um curso mais enxuto, né, do que o Live. É de fato para você começar do zero para o seu primeiro investimento, ou se você ainda tem dúvidas sobre como investir, qual a melhor estratégia, qual é o melhor produto, com 3 encontros dedicados para mulheres que moram fora ou não, né? A gente ainda não tem brasileiros que moram no Exato. Brasil, mas quem sabe nas próximas, o nosso público ainda está focado em Europa, mas a gente está pronto também para receber brasileiros que moram no Brasil, brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Exato. Ásia, enfim, o tema é o É mesmo. A gente está investir em moeda aberto. forte. É isso. É isso. Legal. Muito obrigada, Thiago. Fiquei muito feliz de conversar com você. Obrigado, Bianca. Eu que agradeço também. Uma satisfação estar aqui. Foi muito legal nossa conversa. Obrigada por ficar até aqui. Se essa conversa mexeu com você, manda para aquele brasileiro que você conhece que também recomeçou lá fora. Me encontra no Instagram, @BiancaMosquera, e por lá que eu sigo essas histórias. Até a próxima!